Muito bom dia, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 13 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso. Um céu precioso demais, o sol bem aqui à minha direita, né? Coisa boa demais a gente poder estar aqui nessa manhã e poder contemplar o Senhor. Primeiramente, quando os nossos olhos se abrem e vê Ele e toda a manifestação da natureza dele, né, como nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso fiel, né, Redentor, como a gente vai entender isso hoje. Coisa boa demais. Vamos começar orando e rendendo graças a Ele por quem Ele é, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do universo, que nos amou primeiro e que, mesmo estando nós em condição de pecado, porque nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu as nossas mães, como diz o salmista, quis o Senhor ainda se estender a nós de forma tão redentiva, mas como expressão de amor e nos colocar próximos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que privilégio nosso, Senhor. E reconhecendo que somos pecadores, que pecamos, mas que ao mesmo tempo estamos diante de um Deus de amor que, quando nós respondemos com quebrantamento, com confissão, com arrependimento, nós alcançamos essa misericórdia, nós alcançamos aquilo que já foi dado a nós, que é esse perdão que emana da cruz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã podermos resgatar esse princípio e lembrar a nossa alma de onde estávamos. Como diz Pedro na sua primeira carta, antes a gente nem era povo, a gente não era nada, Senhor. Nada, o nosso destino era a morte. Mas quis o Senhor, e essa sua vontade, ela é revelada na tua palavra como uma escolha de amor, uma escolha consciente de amor, Senhor. Pai, isso é constrangedor, é um amor que nos constrange. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja quem tu és, Pai. Essa manhã, junto com os meus irmãos, nesse momento de oração, nesse ajuntamento, eu quero humildemente te pedir: vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós mais uma manhã de oração, de partilha, uma manhã onde nós vamos ler a tua palavra, Pai. Vem sobre nós e fala conosco, Senhor. Fala com as nossas vidas, porque a tua voz é essa expressão que nos preenche, Pai. Obrigado, Deus, porque estamos descobrindo esse lugar de oração. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por conta disso, por conta dessas insistências sagradas e santas, diárias, que nós estamos aqui, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Porque todas as manhãs estamos aqui insistindo. Eu confesso, Senhor, que como pastor, eu estou descobrindo inclusive um outro lugar, que é o que outrora me custava muito por não ver as pessoas aqui. Hoje, Senhor, eu já estou num outro momento, Pai, de simplesmente existir nessa relação com o Senhor de forma espontânea e viver cada segundo, cada momento que os nossos ajuntamentos pela manhã nos proporcionam, Senhor. E eu quero pedir isso pelos meus irmãos, Pai. Pedir para que esses que estão vindo, esses que estão aqui, Senhor, eles possam também, Pai, conseguir estarem abertos e disponíveis suficientes para que o Senhor vá compondo sentido e significado, para que o Senhor, como a gente tem orado de forma tão insistente, vá nos ensinando a orar e que essa oração não cesse 7h40, 7h45, Senhor, mas que o orai sem cessar, que é também uma orientação tão clara de Jesus para nós.
ela possa se estender, Senhor. E esse é meu pedido hoje também com os meus irmãos, a partir da beleza desse lugar de oração. Ensina-nos e ajude-nos a estender tudo que estamos vivendo aqui pela manhã, Senhor, depois que esse momento encerra, depois que nós desligamos aqui o Zoom, Senhor, que isso se estenda nas nossas vidas, Pai, que a tempo e fora de tempo a gente possa recuperar essa atmosfera, Senhor, essa atmosfera tão preciosa, que tem tanto valor, Senhor, e que a gente se ocupe dela, Pai, e que essa atmosfera, Deus, possa ir dando o tom do nosso dia, da nossa rotina, da nossa agenda, Senhor. Em especial quando o momento for tenso, for mal, Senhor, quando nós formos tentados a esquecer quem Tu és, a esquecer, Deus, de como o Senhor age, que a gente resgate então e traga à nossa memória como nós oramos ontem, aquilo que nos dá esperança genuína, Pai. Por isso, nessa manhã, com o coração muito grato, junto com os meus irmãos aqui, eu quero, sim, Deus, te agradecer pelo lugar de oração, te agradecer pela revelação dada a nós, te agradecer, Senhor, porque nesse bom gerúndio que é corretamente utilizado aqui para caracterizar esse momento, estamos descobrindo, estamos caminhando, estamos seguindo naquilo que tem sido revelado a nós. Obrigado, Senhor. A partir disso, Pai, eu oro também, peço que o Senhor vá nos mobilizando, Senhor, a aplicar tudo isso aqui, Deus, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que toda a expressão revelada no lugar de oração, Deus, se manifeste na prática, nas nossas vidas, possa compor esse lugar existencial que é de ser sal e luz, que alcance outro, como a gente vai meditar hoje de forma tão profunda, Senhor, no versículo 13 do Evangelho de João, Senhor. É isso, Pai. Que privilégio, Senhor. Que gozo na alma, Pai. Quanta revelação, Senhor. Quanta dádiva, quanta bondade sua de se revelar a nós, de se dar a conhecer. Pai, isso é constrangedor, mas é a natureza e é a expressão de quem tu és, é a tua natureza, Senhor, é a natureza e o caráter de Deus, do nosso Deus. Senhor, nós te amamos, Pai. Mesmo com toda incompletude que há em nós, mesmo traindo, negando, abandonando o Senhor, nós queremos reafirmar aqui que nós te amamos, Senhor. E sim, Pai, não cessamos de orar a partir do que foi nos dado, que nós não sabemos, Senhor, por sermos incompletos, tendenciosos, por nos perdermos em nós mesmos por tão pouca coisa, nós reconhecemos então, aqui nessa manhã, nós não sabemos orar como convém, Deus. E nós te pedimos, ensina-nos, Pai, mais uma manhã, nesse novo ajuntamento, nessa nova perspectiva, ensina-nos mais uma vez a orar como convém. Pela fé eu te agradeço. Pela fé, eu e os meus irmãos nos voltamos para ti, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém. Amém, amados irmãos, amém. Hoje pela manhã, um salmo muito precioso, ele saltou aqui aos meus olhos, né? E preparando esse momento, normalmente eu gasto um tempo aqui organizando um pouco, né? E orando já assim para criar um fio da meada, né? Para criar um mínimo assim de sequência naquilo que nós vamos orar. Mas hoje especificamente vem um salmo, eu fui para esse salmo que é o Salmo 90 e aí eu vou pedir o Sirlei para se preparar especificamente para essa primeira oração, por favor, Sirlei, né? Mas o Salmo 90, ele tem, assim, ele é uma oração de Moisés, né? A gente pode chamar de um Salmo de Moisés, mas ele é uma oração que foi registrada, né?
a partir de tudo que esse homem viveu com Deus e traz uma súmula, traz assim alguns princípios que são extremamente relevantes, dignos de um registro aqui, assim como tantos outros registros de Moisés, mas um registro específico para entrar aqui, né, nessa composição dos Salmos, né? Então, o Salmo 90, que está dentro do livro dos Salmos, né? Ele vai começar dizendo o seguinte, é isso que você vai orar, Sirlei, para nós ou com a gente, né? Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. E aí ele segue de forma poética, né? Eu fiquei pensando aqui, já parei nisso aqui, e é onde eu quero que você nos conduza nessa oração, Sirlei. Eu parei assim e me perguntei, Senhor, quem que o Senhor tem sido para mim? Eu te pergunto, irmão, se fosse você escrevendo essa oração que Moisés escreveu e começasse assim: Senhor, tu tens sido, o que que Deus tem sido para você? Quem é Deus para você hoje? Assim, olhando para o caminho e vendo e contemplando, experimentando e sendo atravessado pela natureza dele. Então, Shirley, é uma oração talvez um pouco atípica, mas eu quero te desafiar como a gente já orou, né? O Espírito vai nos movendo, né? Mas orar, começar essa oração como Moisés começou aqui, né? Afirmando quem Deus é. Uma oração de louvor, mas de afirmação do que Ele tem sido para nós. A despeito de pedir qualquer coisa, de interceder por qualquer coisa, isso vai ter no seu outro momento, mas vamos orar com você, Sirlei, inspirado aqui em Moisés, trazendo para as nossas orações agora afirmações de quem Deus tem sido para as nossas vidas. Eu te chamei porque você já viveu tempo suficiente, né? Ou muitos anos com Deus, inclusive, né? E você vai ter com certeza muitos motivos para trazer essa, completar essa frase aí. Vamos lá, meu irmão, por favor. Ô, Pai querido, quando o Solen falava aí, me veio à memória um hino antigo que dizia: Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Acho que todos nós aqui, papai, a partir de mim, e como é sempre dito nessa reunião de oração, eu sou o primeiro da fila. Houve tempos que eu andei longe do Senhor, mas o Senhor estava sempre ao nosso lado, sempre ao meu lado, Deus. Um dia o Senhor me despertou, Deus. O Senhor me mostrou o caminho, o Senhor me mostrou o aprisco, como o Tiagão falou domingo. Acho até, papai, que o Senhor quase quebrou a minha perna para que eu vislumbrasse esse aprisco. E ali, papai, o Senhor me escondeu. Ali o Senhor me protegeu. Ali o Senhor me abrigou. Ali o Senhor nos abrigou, ó Deus. Mesmo que às vezes com as perninhas um pouco quebradas, Deus. E ali, papai, encontrei abrigo no Senhor. E o Senhor tem sido, papai, a minha habitação, a nossa habitação, papai. Não escondido do mundo, mas no mundo, mas de uma forma assim estranha, papai, de uma forma milagrosa, no mundo, mas não junto do mundo, não misturado com o mundo, não imiscuído no mundo, ó Deus. Então, sim, papai, podemos dizer, eu posso dizer sim, papai, porque do nosso grupo eu tenho vivido mais anos, eu estou próximo aí dos 80. Quando a tua palavra diz que a partir dos 70, 80 é canseiro e enfado, mas estou até me livrado disso. Eu não tenho me sentido enfadado e nem cansado por causa do Senhor, porque o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a nossa esperança, ó Deus. E em Ti nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos habitação e nos sentimos seguros, não porque estamos fora desta humanidade caída, mas porque temos a Tua companhia, a nossa destra. O Senhor tem andado conosco no caminho, o Senhor tem nos protegido, Senhor tem tomado
nos tomados em teus braços quando nós não temos pernas para caminhar. E nesses tantos anos, tantos dias, sim, papai, eu posso, de uma forma grata, não por mim, não por meu braço, mas porque o Senhor tem sido meu refúgio a cada dia, a cada ano, papai. Às vezes com a cruz pesada, às vezes com dificuldade, às vezes com circunstâncias, mas o teu caminho é claro aos nossos olhos. E se não estamos, papai, nós nos vemos e nós estamos prestes a voltar à habitação, é sempre voltar ao abrigo, sempre voltar ao aprisco, sempre voltar à habitação. Sim, papai, podemos dizer, posso dizer, o Senhor tem sido a minha habitação ao longo de tantas décadas. E eu espero, papai, continuar dessa forma cada vez mais no recôndito, no cantinho da sua habitação, papai, até que o Senhor nos busque, até que o Senhor me busque, ou o Senhor nos leve, papai. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o nosso teto, é o nosso abrigo. Às vezes as chuvas caem, às vezes os granizos caem em pedras grandes, mas o telhado é forte. E o seu guarda-chuva, a tua proteção está sempre a nos amparar, a sempre nos buscar, a sempre nos proteger. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, seu Amém, legal. Sirlei. Amém, amém, amém. Deixa eu pegar o outro extremo, né? Eu falei, Sirlei, o senhor talvez seja um dos mais idosos, mais velhos, um dos mais velhos que está aqui no nosso meio. Eu estava aqui dando uma olhada para a gente talvez pegar um outro extremo que seria um dos mais novos. E eu imagino que um dos, se não o mais novo, é o Luiz Eduardo. Meu caro Luiz Eduardo, eu tô vendo que você está aqui constantemente. Quero expressar a minha alegria como seu pastor de te ver aqui, mas eu queria ver se você consegue orar, meu caro. Já liberou o microfone, então consegue. Você tem Alô, bom quantos anos, dia. Luiz? Me lembra? Consigo sim. Certo, você tem quantos anos, Luiz? Eu tenho 27. 27. Não, e é mais novo que você, mas vamos com você Ele é mais hoje. novo. Ele é mais Sim, novo, né? sim. No mesmo Salmo 90, Luiz, tem um versículo muito conhecido que diz o seguinte, né? Na sequência desse que o Sirlei, inclusive, orou e citou aí, né? Ah, então, deixa eu só ler aqui, versículo 10 diz assim: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, né? E aí ele vai dizer no versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração, ou coração, alcancemos um coração sábio, né? Você tem vivido Amém. coisas de Deus muito preciosas, Luiz. A gente tem visto isso aqui na comunidade, né? Você tem feito escolhas para a sua vida nesse momento. E eu ouso dizer, viu, meu querido, assim, de forma muito genuína, escolhas que têm te conduzido a se apropriar de um coração sábio, né? E aí o Tiagão Amém. trouxe uma frase domingo, não sei se você estava lá, mas ele disse o seguinte, né, citando Francis Schaeffer: fracasso não é falhar na vida, é gastar a vida onde Deus não te pediu para estar. Isso é fracasso. Fracasso é gastar a sua vida, eu gastar a minha vida e você que está me ouvindo aqui gastar a sua vida onde Deus não te pediu para estar. Então, meu caro Luiz, pensando Amém. nessa citação de Francis Schaeffer, o versículo 12 de Salmo 90, vamos orar por essa sabedoria, vamos orar para que Deus nos ajude a alcançar cada vez mais, né, os desígnios dele para as nossas vidas e o que Deus colocar no seu coração, meu irmão. Vamos lá. Amém. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor, incondicionalmente. Eu te agradeço por esse amor, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos convida a ter contigo, Pai, essa sabedoria, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Então eu clamo, eu peço a Ti, Pai, nessa manhã, nesse dia de hoje, Pai, aqui com meus irmãos, Pai. Eu clamo que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, Pai. Nos ensine, Pai, independente das nossas idades, Pai, mas nos ensine, Pai, ter mais sabedoria a cada dia, Pai. Que possamos
meditar em provérbios, em salmos, Pai, sempre, todos os dias, e estarmos com isso, Pai, em nosso coração, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, e que possamos continuar caminhando contigo, meu Deus. E que todos que aqui estão, Senhor, possa também estar entregando esse momento, Pai, a Ti, Pai, consagrando esse momento a Ti e pedindo todos os dias, Pai, essa sabedoria, que possamos clamar mesmo, Pai, todos os dias, meu Deus. Eu te oro, eu te agradeço, Pai, pelas nossas vidas, eu te agradeço porque o Senhor nos levanta, Pai, da cama todos os dias para começar o dia diferente, para começar o dia para relacionar mais com o Senhor, meu Deus. Então, eu te agradeço por essa misericórdia, Pai, que se renova a cada dia. E nos ensina, Pai, a sermos filhos, Pai, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Amém. Pai. Amém. Amém. Muito boa esse finalzinho aí. Ensina-nos a sermos filhos, né? Seu professor de coração paterno de Deus foi bem exitoso aí, te ensinou bem essa oração aí, né? Coisa boa. Foi. Valeu, Luiz. Obrigado. Valeu, Valeu, valeu. valeu demais. Vamos seguindo aqui. Ô, Julie, minha irmã, que está aqui também todos os dias conosco. Bom dia. Não sei onde você está, se você consegue. Se você conseguir, por favor. Consegue? Dia, consigo. Você Onde acredita que eu você estava pensando agora? Falei, oh Deus, ele tava? vai me chamar. O que é isso, hein, Julie? Tava. Maravilha. Deixa Coisa eu boa. abrir a câmera aqui também. Onde você está, Julie? Você já está no ar? E onde você está? Tô chegando no serviço, mas dá para orar. Tá bom, Julie. É Só que isso um aí. cantinho. Aí, Julie. Ô, Julie, nós vamos Achar um interceder cantinho. agora com você, né? Nós vamos ter uma oração intercessória agora. Nós vamos para a África agora, né? Você que já pisou nesse país, né? Você que tem o Amém. coração voltado para lá e você que é tão conectado à Edina. Nós estamos aqui essa semana, desde domingo, vamos até sábado, orar pelos nossos missionários. Quando eu digo nós, são missionários aqui que vieram, que saíram, foram enviados por essa casa, e estão nas nações, né? E hoje é por Amém. essa mulher que é tão fraquinha, né, no sentido de força física. Duas dúzias de malária no mínimo, a Edina já pegou, porque assim já é Mais de sinônimo. duas. A cada mais de 20 Tem mais de malárias. 20 A Edina já dois. pegou. Quem conhece ela sabe, né? Você vê assim, você não dá nada para nada, mas resiste a 20 malárias, né? Irmão, eu e você não aguentaria nenhuma malária pior que dengue assim umas 10 vezes. 10 vezes pior que. Acha que dengue é ruim? Multiplica por 10 malária, né? Mas, Júlio, nós vamos interceder por ela, né? Pelo projeto que você tá, que você é parte, pelos miúdos, enfim, pelo lugar da nutrição nessa estratégia missionária que Deus tem nos dado ali, Pronaf, que Deus colocar no seu coração, irmã. Vamos orar com você, por favor. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô na rua, então tem barulho. Perfeitamente. Sua voz está Aí perfeita. Pode orar. o povo passando aqui vai escutando a oração também, não tô nem aí. Papai, eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo e sempre será bom em nossas vidas. Mas eu quero te agradecer tanto, ó Pai, por esse privilégio, ó Pai, de ter essa pequena parceria com a Edina nesse projeto, ó Pai, que o Senhor tocou no coração dela e no qual eu fui lá ver e mexeu muito comigo, me abriu meu coração por esse amor tão imenso que eu tenho pelo Nutrido Vidas, por aquelas crianças tão pequenininhas, por aquelas mamas, pelos papas também, pela situação, ó Pai, que eles passam, pela Edina, ó Pai, que é uma mulher guerreira, ó Pai, que eu que sou grande, né, sou o dobro do tamanho dela, não sei se eu aguentaria, Deus, aquela rotina de pegar o chapa, de andar tão longe, de tanta luta que ela tem, ó Pai, pelo perigo que ela passa ali. Jesus, ó Pai, mas é o Senhor que é o sustentador, é o Senhor que tem dado graça, fortalecendo. Ali eu vi, ó Pai, a mão do Senhor, ali eu vi, ó Pai, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Eu vi de pertinho, senti tua presença, no cuidado. Te agradeço, ó Pai, pelos irmãos que têm contribuído, ó Pai, tão pouquinho, mas tem feito a diferença, lógico. É um trabalho de formiguinha, né? Cada criança engordando. Aí no outro mês, ó Pai, adoece, perde peso, aí engorda de novo, mas está ali firme, meu Pai. Nós não perdemos nenhuma
por falta de alimento. Nós não perdemos nenhuma por falta de cuidado da Edina, que é tão carinhosa com eles, tão cuidadosa com eles e com as mamas, que vão a pé, ó Pai, vão longe. Tem mamas ali que andam 2 horas para ir lá buscar aquele kit tão pequenininho. Mas, ó Pai, é o Senhor que nos deu essa pequena oportunidade de sermos o Senhor na vida delas. Jesus, eu não tenho como agradecer pelo esse privilégio que o Senhor nos deu como VID, a VID, que é a maior parceira que a Edina tem. A VID, ó Pai, é que ajuda tanto e abraçou esse projeto com tanto carinho, com tanto amor e com tanto zelo. Muito, muito obrigada. Eu não tenho como agradecer, não tenho palavras para agradecer tua bondade em nossas vidas. Por isso, da honra e toda a glória eu dou a ti, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre será bom. Abre mais portas para a gente poder abraçar mais crianças e mais mamas. Nos dá, ó Pai, essa oportunidade. E que outros, Pai, possam sentir o desejo de ir lá como eu fui. E ver, ó Pai, o quanto o Senhor é bom naquela nação também. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Amém, Amém, Julie. Amém. Júlio. Amém. Julie, obrigado. Bom Tá trabalho linda aí. aí, filha. Bom trabalho para você, Julie. Amém, irmãos. Vamos para o nosso momento, um minuto pelo Brasil, de clamor e de intercessão, né? Nós estamos aí nesse bom princípio diariamente aqui, clamando pelo Brasil. E hoje, ontem eu trouxe um dado, né, estatístico, assim, que é fácil de ser encontrado como fonte de pesquisa aí, ou melhor, né, como resultado de pesquisas da área, né, do processo de adoecimento que a gente tem a partir das profissões, né? E na verdade eu acabei subtraindo, né, um profissional, né? Eu falei que são dois, mas na verdade são três tipos de profissionais que no Brasil especificamente vivem um nível de adoecimento mental por conta do trabalho que é algo muito acima da média quando comparado com outros profissionais, né? Quando falamos dos profissionais da educação, né? Falei dos profissionais de segurança e hoje nós vamos orar por isso especificamente, mas amanhã nós vamos orar pelo terceiro grupo, que são os profissionais de saúde, né? Especificamente, não médicos. Não que médico não adoeça, adoece também, né? Mas os outros profissionais de saúde têm uma vulnerabilidade maior nesse processo. Amanhã a gente fala sobre isso, amanhã a gente vai orar por saúde pública. Mas hoje especificamente, nós vamos orar por essa expressão que talvez nos últimos meses se tornou tão comum para nós, não que antes não era, já era, mas está cada vez mais presente, que é essa realidade tão desproporcional, tão disfuncional para nós como nação, para dizer o mínimo, que é a segurança pública, né? Então, nós estamos falando aí de uma realidade que é muito complexa, assim, em termos de vamos encontrar uma solução para isso no Brasil. É complexa porque historicamente está incrustado em nós essa, essa, essa ausência de virtude, para dizer o mínimo, quando o assunto é a segurança pública, a correlação disso com corrupção, enfim, e o crime organizado, etc, 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 né? Me lembrei quando eu morava no Rio, e aí tem até um dado curioso, né? O dia que aconteceu tudo que aconteceu no Rio, né? Eu, o William e o Gustavo, né? Nós estávamos indo para um evento lá e a gente chegou no Rio no dia exato. Como a gente estava na estrada, a gente não estava acompanhando o WhatsApp, nada disso, né? Assim, notícias, né? E eu lembro que eu falei, gente, vamos tentar. A gente estava de carro, né? Falei, vamos tentar agilizar aí, porque para a gente tentar, assim, na viagem, para a gente não pegar o rush lá, porque eu conheço bem o Rio nesse aspecto da chegada, da saída ali. Eu não vou ter que pegar a linha vermelha, não vou ter que pegar a ponte Rio-Niterói, então, né, enfim, a gente se organizou, mas aí quando foi chegando assim, perto do Rio, descendo ali Volta Redonda, eu falei, nossa, nós vamos pegar um trânsito violento. Eu falei, paciência, vamos embora, gente. Assim, umas 3 horas para a gente cruzar isso aqui, né? Saindo da serra até chegar, né, na autoestrada ali da região dos lagos, nós vamos gastar umas 3 horas. E aí eu lembro de ser, né, de achar curioso que não tinha nada, não tinha trânsito, não tinha trânsito. Né? Cheguei na linha vermelha, não tinha trânsito, né? Cheguei na ponte de Niterói, trem tudo aberto. Falei, uai, mas que é isso? Eu pensei, será que é feriado no Rio de Janeiro? Eu não sei, né? E aí, quando a gente chega ali, né, no nosso destino final, a gente liga a televisão e vê tudo que aconteceu, né? Que todos nós acompanhamos. Então, irmãos, eu quero te convidar como igreja, a gente orar
porque o que o Rio de Janeiro passou e passa, e eu posso dizer, irmãos, como alguém que morou no Rio de Janeiro por 5 anos, aquilo ali não é brincadeira, aquilo ali não é, né, um recorte distante da realidade. Eu morei de 2008 a 2013 e essa realidade já era muito crônica. Você imagina agora, em 2025, 26. Então, vamos orar por essa realidade, orar pelas famílias, né, pelas pessoas que vivem em lugares que têm uma vulnerabilidade maior do que outras quando o assunto é segurança. Orar pelos profissionais de segurança pública, né? Não sei se você sabe, irmãos, mas um profissional de segurança pública, ele não pode, se ele vai para o trabalho de moto, se ele vai para o trabalho com transporte público, né, para preservação da sua vida, ele não pode estar fardado. Esse não pode, quer dizer, ele não deve estar fardado. A farda dele deve estar muito bem escondida dentro de uma mochila ou de uma mala. Porque se ele tiver num contexto público, muitas vezes desarmado, desprovido ali, né, de outros colegas ou companheiros ali em serviço, ele é uma presa fácil. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Ele tem que ir para o trabalho escondido. Ele não pode ir para o trabalho como um policial vai para o trabalho fardado. Ele tem que vestir a farda lá dentro do batalhão, porque senão a vida dele está em risco. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Então vamos clamar pelo Brasil nesse 1 minuto. Vamos lá, libere seu microfone e vamos clamar por segurança pública no Brasil e essa realidade toda. Vamos lá. Amém, Senhor. Pai amado, Pai, eu peço Que Senhor, glória. que hoje, meu Pai, Te pedimos e clamamos, pessoas Pai, as por escolas os envolvidas, profissionais de segurança, meu bombeiros, Deus. sargentos Honestamente, Guarda beneficiados, suas vidas, Pai. por nenhuma vida se fecha Pedimos para que o hoje, Senhor tenha de misericórdia modo sobre nenhum, eles, nós em nome de Jesus. avançamos na Em nossa nome a de Jesus. sociedade pode Seja dentro do campo receber legislativo, policial, seja na instância armada, judicial, dos estados, em nome do autoridade Senhor, para que políticas públicas mais eficazes especificamente possam ser sobre ela, com misericórdia, aquela pessoa. Mas eu te peço uma coisa que só pode especialidades vir do humanas. céu, uma meu proteção na vida dele. pessoas que Em nome de estejam Jesus, Pai. O Senhor Que sua dissipar presença se manifeste na sua aquela igreja, possamos sim armadilha fazer a diferença, Senhor. preparada Como a gente tem orado aqui, Senhor, contra ensinamos a ser o espada das nossas policial, próprias orações, que Pai. está ali na linha Meu de Deus, seja assimilar da como o família, Senhor quer fazer, seja do de Pai, jeito que o em Senhor quer escola, nome de fazer. Jesus, instituição, revela a seja ele Que do presença, Senhor, eu oro aqui por vida. Uberlândia. temos Então, em Eu oro Cristo pelo tudo lugar que o Jesus. Senhor nos coopera propôs, Pai, Senhor. Eu para a oro atuação do que o Senhor possa policial. também, Deus, Policial não tem manifestar aquilo que o Senhor gasolina no nos hoje carro nos para ensinou, andar. Senhor. Como, Pai, O como igreja a seu gente pode fazer a diferença. motorista não tem Como proteção igreja a gente pode estar balística. aí nesse lugar, Deus, O polícia não ativo tem o do recurso Senhor, Deus, limitado para para poder sua atuação. contemplar essas Ele pessoas, está Deus, ali, aquelas firme. famílias, Pai. Então, Os mantenha profissionais de segurança o pública, seu que o Senhor tenha coração misericórdia, guardado Pai, em em nome Ti. de Jesus. Proteção só pode vir do Senhor para a vida dele. Em nome de Jesus, Senhor. No nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Junto com os meus irmãos nessa manhã de terça-feira, como brasileiros, nós queremos, antes de mais nada, afirmar, Deus, que toda a nossa dependência vem do Senhor. Como diz o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Pai. Então é desse lugar que nós queremos orar. Primeiro, afirmando a nossa dependência e a nossa confiança no Senhor, colocando diante de Ti as nossas vidas em fé mesmo, diante de tantos dados alarmantes, de tantas notícias horripilantes, de tantas imagens, Senhor, que geram medo, que geram um senso de insegurança. Nós queremos primeiro declarar que é o Senhor quem nos guarda e nós confiamos em Ti. E nós temos no Senhor, Pai, a nossa confiança em termos de segurança, Deus. E a partir desse lugar é que nós intercedemos juntos pelo Brasil, quando o assunto é segurança pública. Uma realidade tão complexa, Senhor, tão crônica, Pai, tão histórica, inclusive, Senhor, e que hoje já está em patamares que são insustentáveis, Pai. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos jovens, quantas crianças
notícias de mulheres grávidas com bala perdida, tantas e tantas questões, Senhor, que nós gastaríamos muito tempo aqui para listar cada uma delas. Falamos dos profissionais, Senhor, esses homens e mulheres que estão nesse ofício, Pai, que também se tornam muito vulneráveis, adoecem com tanta facilidade devido às condições de trabalho. Enfim, Senhor, são tantas e tantas questões que envolvem esse cenário, essa realidade. Por isso a gente clama, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Brasil quando o assunto é segurança pública. Senhor, eu oro com os meus irmãos e te peço que teu Espírito Santo mobilize homens e mulheres no campo legislativo, seja aqui na instância municipal, estadual, ou na União, ou na federação, Senhor, para que eles possam discernir no Senhor, Deus, como desenvolver e apresentar projetos de lei que possa somar essa realidade com diferença. Senhor, eu oro também para nós, ou por nós, melhor dizendo, como igreja, e a gente tem feito isso aqui em cada intercessão pelo Brasil. O Senhor nos plantou num lugar muito interessante, que é na zona rural, aonde a periferia da cidade está no nosso entorno. Eis-nos aqui, Senhor, para que aquilo que nós estamos orando também possa encontrar em nós resposta, né? E como, de forma muito curiosa, o que a Bruna e a Rafaela e toda a equipe de irmãos e irmãs que tem se ocupado do Sábado Luz pode ter ali e tem tido ali nesses anos todos, nesse projeto, aos sábados, uma forma de fazer a diferença e poder afirmar para essas crianças que elas não precisam entrar em estatísticas tão cruéis quando o assunto é a violência, a criminalidade, Senhor. Então, como igreja, nós também nos colocamos, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai, como uma igreja brasileira, para também poder fazer a diferença e ser uma expressão do Senhor quando o assunto for segurança pública e toda a complexidade que há ali. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados irmãos. Amém. Irmãos, normalmente a nossa reunião vai até 7h40, né, e tudo, mas como a gente tá com um janeirão bom aí, né, e tá, tipo, porque eu sei que muitos estão trabalhando, eu tô trabalhando em janeiro, enfim, não tô dizendo que você não trabalha em janeiro necessariamente, mas em janeiro a gente tá estendendo um pouquinho a mais, tá bom? Porque já são 7h38, irmãos, e hoje nós vamos esticar um pouquinho. Se você precisar de ir, Deus te abençoe, vai na paz, mas se não, estica aqui, nós vamos hoje, na nossa meditação, nos voltar aqui para o Evangelho de João, no capítulo 15, tá? E especificamente hoje o versículo 13. E aí, irmãos, eu ainda tô assim, eu confesso a vocês que eu cheguei num ponto dessa nossa jornada, dessa boa peregrinação no Evangelho de João, no capítulo 15, que eu travei. Quando eu digo travei, não no sentido de não tem nada, ou no sentido de que, nossa, né, eu não estou entendendo. Pelo contrário, né? Eu travei no sentido de quão profundo é isso aqui. Eu quero fazer esse preâmbulo aqui antes de eu ler, para te estimular agora a prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Porque especificamente, eu pensando na analogia do quebra-cabeça, como eu já trouxe aqui outras vezes, nessa, nessa caminhada, versículo a versículo do Evangelho de João, no capítulo 15, né? A impressão de hoje, a impressão que eu tive hoje, melhor dizendo, preparando esse momento e meditando aqui, né? Quando você está montando quebra-cabeça, que você está ali, aí você encaixa uma peça e essa peça conecta quatro lados que estavam ali meio, né, é, sem forma definida, e essa peça traz mais forma ainda, irmãos. E aí ontem nós falávamos do versículo 12, e no versículo 12, Jesus dizendo: "O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei." E aí nós vamos ler hoje o 13, amanhã o 14. E aí eu quero que você pense, né, comigo, para a gente poder visualizar o que Deus quer falar conosco, né? A profundidade que vai sendo, né, dimensionada em cada versículo que segue o versículo 12. O nível do que nós vamos meditar aqui hoje, irmãos, eu pessoalmente, então, eu quero te trazer isso, tá? Eu ainda não tinha alcançado. E claro, de longe eu ainda não alcancei por completo.
mas me tirou o fôlego isso aqui. Versículo 3 diz o seguinte: ninguém tem amor maior do que este. Dois pontos. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este. De alguém dar a própria vida para os seus amigos. Se a gente acompanha assim, palavra a palavra ou versículo a versículo, né? Nós chegamos nessa instância do amor ao próximo, como foi dito e meditado ontem, né? Mas aí Jesus ele parece dobrar a aposta e ele vai dobrando mais ainda quando a gente vai lendo e resgatando o que vem nos próximos versículos, mas agora nos detendo aqui no 13, né? Aonde o contexto na qual ele vai trazendo esse lugar do amor, né? Não é um contexto aleatório. Ou seja, o que a gente tem pouco tempo depois dessa fala de Jesus? A cruz, a obediência, o sacrifício. Isso viria pouco tempo depois. O que tem pouco tempo depois dessa fala de Jesus, né? Se a gente pensar ali, como a gente está citando aí constantemente, o abandono, a negação, né, nessa relação com o outro que vai o abandoná-lo, o outro que vai traí-lo, o outro que vai duvidar, né? Enfim, dele e esse contorno que nós sabemos da história que vai caracterizando os discípulos nesse momento aqui, né? E aí, irmãos, de repente Jesus, então, ele fala de um mandamento, e aí no versículo 13 ele vai trazer uma expressão que é minimamente curiosa, né? Quando eu digo minimamente curiosa, essa é uma expressão que eu uso muito, né? Que assim, é uma expressão que diz, cara, isso aqui tem algo para além do óbvio para dizer para nós. Isso é sinônimo de quando eu uso minimamente curioso, quer dizer, tem algo aqui diferente. Tem algo diferente aqui. Sabe onde tem algo diferente? Na palavra maior. Ele está falando de uma intensidade, de um grau, de uma intensidade, de uma qualidade, irmãos, de amor que não é trivial, que não é muitas vezes da ordem do dia, não é o amor comum. Quer dizer, aí ama seu próximo, faz o que tem que fazer, seja um bom cristão, aceita que dói menos, né? Vai fazendo os trem aí mesmo, entendeu? Bate no peito e fala que você é bom, que você é generoso. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Jesus mobilizando seus discípulos, ele está me mobilizando, te mobilizando hoje por uma outra teologia. Quando eu digo outra, não é que ele desautoriza essa que está sendo construída, não, mas numa profundidade de grau, intensidade, de qualidade, ao usar a expressão maior, ninguém tem maior amor do que esse. Usando o contexto geral do capítulo 15, que é videira, que é ramo, que é agricultor, Jesus ele vai trazer aqui para a cena a noção de maturidade. Então, a maturidade é amor, é um amor maduro, é um amor que se estabelece num nível que ele não é comum. Não é comum. Então Jesus, ele vai conduzindo aqui essa jornada com seus discípulos para um lugar que não é familiar, que é incomum para nós, que ele não é natural, ele é antinatural. Dar a vida. E aí eu me lembro de quando o pastor Mateus estava aqui, né, no aniversário da igreja, e ele falou, a gente conversou muito sobre isso, né, nos nossos tempos ali, juntos sobre uma teologia dos afetos, irmãos. Essa é a teologia que eu estou querendo trazer aqui, que tem me ocupado aí nos últimos dias, desde que o Mateus esteve aqui a pensar e a meditar. Irmãos, que tipo de afeto é esse, né? Esse afeto de dar a própria vida em prol do outro, ele não é um acidente, irmãos, ele não é um ato religioso, ele é, preste atenção nisso aqui para a gente começar a trazer questões práticas para cima. Ele é uma decisão consciente. Então Jesus está falando assim, ó, existe um nível de amor que eu quero para vocês, que eu vivo, que eu escolhi viver como homem, que é um nível tão elevado e que fala da maturidade da sua fé, daquilo que você está vivendo no reino de Deus. Um nível de maturidade, como um ramo ligado à videira, que está aguentando poda, está aguentando e frutifica mais aqui, e frutifica mais aqui, que é um nível na onde
A intensidade, a qualidade desse maior, ele te leva a entender que a sua vida só tem sentido se ela ser oferecida em sacrifício pelo outro. Vou repetir, irmãos. Jesus vai construindo um raciocínio comigo e com você aqui, na medida em que temos fôlego para acompanhar o que ele está dizendo e deixar que isso nos atravesse, nos afete, que isso vá nos compondo, ou melhor, nos desconstruindo e reconstruindo a nossa visão de mundo. De que o nível de, de fé e de relação com Deus que vai culminando no amor, que as palavras dele nos encontram, vai nos apresentando que essa forma de existir na Terra, ser um humano ser, só tem sentido se eu for oferecido como sacrifício para o outro. Por isso ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este. Ele vai inaugurar uma noção de afeto, que não é uma relação de troca. Ele vai inaugurar uma noção de afeto nos nossos relacionamentos, onde a gente falava, né, nossos problemas relacionais, a gente discutia sobre isso aqui, né? Ele vai indo para um lugar tão único que ele é escandaloso, para dizer o mínimo. Irmãos, a melhor forma de caracterizar isso aqui, eu estava aqui, eu ainda estou digerindo isso aqui, então confesso que hoje eu estou meditando e digerindo com vocês aqui, irmãos. Que amor escandaloso é esse? Sabe por que ele é escandaloso? E aí, na medida que eu fui lendo, eu falei: Senhor, eu quero entender isso aqui um pouco mais. E aí eu resgato um momento muito desafiador, que é o da traição, né? Mateus 26, versículo 50, tem um diálogo ali muito, assim, denso. Judas se aproxima e vai dando um beijo, como combinado já ali com os guardas, e Jesus solta nessa relação com Judas a seguinte expressão: amigo, a que vieste? Isso não é ironia, meus irmãos. Você acha que Jesus estava brincando de ironia ali? Irônico sou eu. Isso não é vingança, aquela vingança tipo assim: dorme com essa agora, seu traidor, filho da mãe. Não, vingativo sou eu. Isso é uma outra maneira de existir na Terra, com questões relacionais, quando o assunto são os afetos. E mesmo sendo traído, Jesus escolhe dar a sua vida por Judas, porque Judas também se ocupou desse alvo da cruz, mesmo escolhendo um outro fim para si. Na teologia dos afetos, irmãos, nós vamos entendendo que a nossa vida aqui nessa terra, ela tem como expressão essencial ser um sacrifício em prol do outro. E às vezes você vai me ouvindo, né, nesses últimos dias conversando com pessoas que estão vindo aqui, a gente vai, né, brincando um pouco e trazendo aí algumas coisas que têm sido dito com uma certa frequência. Não, irmãos, eu não estou trazendo aqui uma teologia do martírio e da ausência de riso e de gozo e que não vai ter felicidade coisa nenhuma e que você vai sofrer e doer. Irmãos, é muito mais profundo que isso. É uma maneira como eu e você vamos redefinindo o que é amor e o que é amizade, por exemplo. Claro, nós temos conceitos de amizade que são preciosos demais e que são válidos, né? Ontem, me lembrei aqui, lendo isso aqui, meditando, né? Ontem eu fui dormir mais de 2 da manhã, isso é muito atípico para mim, mas é muito atípico mesmo, porque eu precisava de resolver um problema lá na clínica, né? E aí eu lembrei de um amigo e eu liguei para esse amigo e falei: cara, você pode me ajudar nisso aqui? Só que tem que ser depois das 8, porque vai fazer barulho lá. Tinha que pintar, tinha que furar a parede, tinha que fazer uma série de coisas. Esse cara falou assim: mas toda hora, cara, isso é agora. Se quiser, eu vou agora. Isso eu falei com o cara às 5 horas da tarde. E aí, 8h30, ele tava lá e nós agarramos no trem lá até 2 da manhã. Ele é meu amigo. Se um serviço que se eu fosse pagar para fazer ia ficar muito caro. Mas não tem a ver com o que eu pago, o que eu deixo pagar, o que o outro recebe. Então, esse é um conceito de amizade próprio. É um cara que eu fiquei pensando: dá a vida para esse cara aqui? Não, eu dou agora se ele quiser. Assim, a vida por ele é fácil. É até agradável dar a vida por esse cara aqui, porque ele representa para mim. E por aquele
que não ocupa esse lugar na minha vida. O quão disposto eu estou para redefinir e para aquelas pessoas, para aqueles familiares. Preste atenção agora, irmãos. Deixa Deus falar no seu coração aqui, que a gente está caminhando para o final. E para aquelas pessoas que te traem, que te negam, que te abandonam, os seus desafetos, os meus afetos, o quão disponível estou para que a minha vida seja oferecida em sacrifício por eles. O quão disponível estou para esse amor escandaloso que Jesus está nos apresentando aqui, que exige uma maturidade, irmãos, que é uma maturidade que nos liberta de nós mesmos. Sabe qual é o que é mais curioso em tudo isso aqui agora? Né? De novo, né? Trazendo a palavra curiosidade, pelo menos que me chama a atenção, que diferente, se a gente vai conectando o quebra-cabeça, é que Jesus está dizendo assim: preste atenção, você não produz fruto de si mesmo ou em si mesmo. Vamos lembrar onde a gente leu isso aqui? Nós estávamos aqui no início, né? Nos primeiros versículos. No versículo 4 diz o seguinte: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Quer dizer, a gente já passou por essa peça. Uma existência em si mesmada é uma ilusão. No reino de Deus é uma ilusão, irmão, de primeira categoria. Você não vai produzir nada. Eu não vou produzir nada de frutos. Você pode produzir outra coisa, mas não é fruto. Eu não vou produzir nada. Moço, isso aqui é um confronto para nós. Sabe por que às vezes eu e você não alcançamos isso aqui? Porque a gente está insistindo em produzir fruto a partir de nós mesmos. E sabe o que eu e você conseguimos gerar? Oh, que vida injusta. E que muitas vezes é injusto mesmo, irmão, que está acontecendo comigo e você. Nossa, mas por que essa pessoa fez isso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, irmão, minha irmã, né? Não, mas que casamento ruim, né? Não, mas que serviço péssimo. Olha o que que essa pessoa está fazendo comigo. Olha como é que ela me machucou. Olha o que que ela falou comigo. Olha quão ofendido a gente vai ficar no caminho. Sim, porque somos humanos e isso é parte. Mas Jesus vai pegar a nossa mão e vai dizer assim: vem cá, eu quero levar vocês para um outro lugar. Porque nesse lugar você não produz fruto. Você vive uma ilusão em si mesmada. Nesse lugar aqui, você está restrito. Acreditar que amizade, nesse sentido, e é isso que eu estou digerindo ainda, né? É só esse cara que responde a você, né? É limitado. Eu estou redefinindo o que eu chamo de amigo. E não é teórico, não. Porque eu vou chegar para o meu traidor e vou dizer, amigo, a que vieste? Fechando. Esse amor, irmãos, ele atinge a sua plenitude, de acordo com a palavra de Deus, né? Quando a vida deixa de girar em torno de mim mesmo e passa a ser oferecida para o outro. Eu vou repetir. Esse amor, o amor que Jesus foi inaugurando no versículo 12 do mandamento, né, do amar ao próximo. E aqui no 13 ele aumenta, 14 ele vai aumentar mais ainda, esse é amanhã, né? Ele vai atingindo uma plenitude, um nível de maturidade, de compreensão de existência, quando eu deixo de girar em torno de mim mesmo. Eu só vou conseguir alcançar essa redefinição do que é a relação, do que é o amor ao próximo, do que é sacrifício, se eu parar de girar em torno de mim mesmo. Irmãos, eu estou muito longe disso. Eu quero confessar aqui para você. Espero que você esteja um pouco mais à frente de mim. E aí, se for o caso, por favor, me abençoe depois e me fale alguma coisa que me anime nesse sentido de ir por onde ir. Porque isso aqui faz total sentido, mas eu olhando para a minha natureza, eu estou muito distante disso aqui, irmãos. Eu quero. Eu quero que isso aqui me quebre, porque isso aqui me quebrou, irmão. Eu vou ter que ficar nisso aqui um tempo ainda. É? Porque a amizade, e eu fecho com isso aqui pensando em Jesus, na humanidade de Jesus. Preste atenção para a gente concluir agora. Olhando para a humanidade de Jesus, a amizade não é definida pela lealdade. Em Jesus, olhando para tudo que aconteceu depois de João 15, né? A amizade, o relacionamento,
ela é definida pela fidelidade ao amor. Eu vou repetir essa aqui, porque essa foi, de fato, muito desafiadora para mim. No reino de Deus, irmãos, a amizade não é definida por lealdade. Intimidade, isso é outra coisa, a gente pode falar disso, né? O lugar que João ocupava, né? Enfim, os 70, os 12, os 3 e 1, né? Sugiro a vocês depois no Instagram do Cirleizinho, ele fez um post maravilhoso. Vá lá e leia e veja com imagens maravilhosas. Sugiro a você. Você vai entender 70, 12, 3 e 1, biblicamente falando de intimidade, mas essa amizade maior, essa abnegação em prol do outro, isso que Jesus está inaugurando aqui, que era desconhecido, não é definido por lealdade. Eu sempre achei que era. Eu tô sofrendo, como diz meu filho, tá bugando a minha cabeça esse trem aqui, mas eu quero que buga tudo mesmo. Ela é definida pela minha fidelidade àquilo que Jesus me apresenta sobre o que é o amor, e ninguém tem maior amor do que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nesse amor escandaloso. Título de hoje, meu caro Cirlei, Teologia dos Afetos, ou pelo menos princípio, introdução, né? Um cheiro da teologia dos afetos, porque isso aqui tem muito ainda. Deus te abençoe. Beijo, amanhã, 7 horas, estamos aqui, se Deus quiser, tá bom? Valeu demais. Obrigado, William. Te amo, meu amigo. Valeu. Abraço, tchau. Aí o almoço aqui hoje